Olá, bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Videira. Hoje é o nosso último domingo do mês de maio, portanto, é a nossa última aula temática. É importante a gente deixar bem claro que nesse mês da família nós escolhemos o tema família, portanto, as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical foram aulas temáticas, tema família. E aí, dentro desse tema, nós escolhemos falar sobre o abecedário da família. Quais as palavras nós podemos compor aí o nosso abecedário e assim o nosso vocabulário familiar, mas não somente falarmos essas palavras, mas trazermos para a nossa vida, vivenciando cada uma delas. E hoje, então, a gente segue para as últimas 5 letras do nosso alfabeto e finalizando, então, o nosso estudo do mês de maio. Vimos já A de amor, B de batalha, C de cuidado, D de deveres, E de exemplo, F de fé, G de graça, H de hierarquia, I de integridade, J de justiça, L de luz, M de mansidão, N de não, O de oração, P de perdão, Q de qualidade de vida, R de respeito e hoje vamos começar com a letra S. S, eu trouxe uma palavra que eu vou te dizer. A gente precisa mais vivenciar esta palavra, ter essa palavra muito em nossas vidas e falar também, mas eu acho que essa é uma palavra que tem um diferencial, a gente precisa muito mais demonstrar, sabe? Eu trago S de sabedoria. Vejam, nós vivemos numa era de muita informação. Temos informação assim, é só clicar lá na internet, no nosso amigo Google, uma palavrinha ali vem uma enxurrada de coisas sobre aquela palavra ou aquele tema que você queira saber alguma coisa. Então vivemos numa era de muita informação, porém pouco conhecimento, porque se você não tem um conhecimento adequado sobre aquilo que você está procurando, você pode ler aquilo, se informar de acordo com a sua interpretação, que nem sempre está correta. Então, ponto 1, vivemos numa era de muita informação, porém pouco conhecimento. Esse é um ponto. Por outro lado, nós também vivemos numa era onde a possibilidade de adquirir um conhecimento focado numa área determinada e escolhida está muito maior. Vemos aí os estudos à distância, possibilitando assim aquelas pessoas que não concluíram lá o seu estudo, ou até mesmo aqueles que querem uma formação, adquirir uma formação em determinada área, os estudos à distância possibilitam isso. Então, nós temos mais acesso também à educação, no sentido de você estudar, você adquirir conhecimento sobre determinada área. Então, hoje nós temos muitas pessoas conquistando títulos, certificados, diplomas, falando não sei quantas línguas, né? E isso tudo refere-se à instrução, a um conhecimento, como eu já disse, focado, relativo àquela área que você escolheu estudar e se informar sobre ela e escolhendo assim, de repente, uma profissão, né? Então você precisa adquirir um conhecimento
específico nessa área que você escolheu para que você possa exercer aí uma profissão. Mas ainda assim, a gente tem muitas pessoas que, apesar de terem conhecimento na sua área, naquela área que foi escolhida, nem sempre sabem aplicar esse conhecimento de forma adequada, né, de uma forma correta e competente. Então, nós vemos indivíduos, né, falando agora de uma forma geral, com as mais variadas graduações, licenciatura, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pulei o MBA, né? Enfim. Mas será que tudo isso, certificados, diplomas, doutorado, especializações, será que tudo isso significa que essa pessoa tem sabedoria, que é a nossa palavra correspondente à letra S? Vejam, sabedoria é uma palavra assim relativamente grande, né? Tem 9 letras. E assim como ela é grandinha, ela também traz no seu bojo um peso enorme. Porque instrução não significa que a pessoa tenha sabedoria. A instrução ela está muito mais ligada à inteligência e ao desenvolvimento dessa inteligência do que propriamente a sabedoria. O que é inteligência? Tem uma diferença entre inteligência e sabedoria. Nós vemos pessoas que às vezes não têm instrução alguma, mas têm uma sabedoria, e muitas pessoas que têm instrução, que são graduadas, graduação altíssima, vão buscar conselhos com essas pessoas que às vezes mal sabem escrever, mal sabem ler, mas têm uma sabedoria assim ímpar. Por que será que isso acontece? Vamos ver primeiro a diferença entre inteligência e sabedoria. Inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento, obviamente através do estudo, né? Nós somos seres racionais, ou seja, nós somos dotados de razão. Somos dotados de razão, né? Somos seres pensantes, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós temos razão e se nós pensamos, nós somos dotados de inteligência. E essa inteligência ela pode ser desenvolvida através de habilidades. O estudo, por exemplo, é uma delas. Ok. Agora, sabedoria não tem muito a ver com inteligência, como eu já expliquei aqui. Tem pessoas que não têm estudo, não desenvolveram essa parte, né? Não tem muito conhecimento sobre matemática, sobre ciência, sobre história, sobre a língua portuguesa, mas tem sabedoria nas escolhas, sabedoria nas ponderações, sabedoria no enfrentamento de situações adversas, tem inteligência emocional, né? Não se desespera diante de um problema ou diante de uma dificuldade, mas tem recursos para enfrentar aquilo de forma sábia, de forma que ela tenha o controle da situação. Então, a sabedoria, ela é uma virtude, na verdade, uma virtude que é adquirida com aprendizado de situações adversas, com aprendizado de situações que a vida muitas vezes impõe, e que, com o discernimento adequado, ela faz as escolhas certas, escolhas que a livram de infelicidade, que a livram de dissabores,
de alguns prejuízos, obviamente que é no que depende da parte dela. Mas o que eu estou querendo colocar aqui é que sabedoria é algo que a gente precisa buscar ter na nossa vida e que não tem muita ligação com instrução, com o quanto que você sabe de graduação ou, enfim, de formação acadêmica, não tem muito a ver com isso, né? A sabedoria é uma virtude que você adquire aprendendo mesmo com as situações da vida. Mas acontece que a palavra de Deus, ela tem um versículo que fala sobre uma sabedoria que a gente deve buscar. Por que a gente deve buscar essa sabedoria que diz aqui na palavra de Deus, que eu vou ler já já? Porque o coração do homem é enganoso. Olha, lá em Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Se a gente for usar da nossa sabedoria, da nossa perspicácia, né, do nosso feeling, talvez, para algumas coisas e fazer decisões, escolhas e, enfim, muitas vezes a gente vai se dar mal, porque o nosso coração, ele tem a tendência de sempre tirar vantagem, né? De querer sempre o melhor para nós, de ver sempre o nosso lado, a nossa situação. Então é muito eu. E muitas vezes a gente, na maioria das vezes, quando a gente toma decisões ou quando faz escolhas só pelo nosso pensamento, pelo aquilo que a gente acha que sabe, muitas vezes a gente se dá mal. Mas tem uma sabedoria que está escrito lá em Tiago 1,5, que é uma sabedoria que ela não vem de nós mesmos, ela vem do alto. E é essa sabedoria que a família, principalmente a família cristã, deve buscar, que é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. E Tiago, ele fala num livro que leva o seu nome, para cristãos. E ele diz o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, a sabedoria que a família cristã deve buscar é aquela sabedoria que vem de Deus, uma sabedoria que nos faz discernir, de acordo com a palavra dele, que é o nosso guia, a nossa regra de fé e conduta, nos faz discernir aquilo que é da vontade de Deus realmente, aquilo que não é da vontade de Deus, aquilo que vem de Deus e que a gente pode ter confiança em decidir, em aceitar, em seguir aquele caminho, talvez, ou aquilo que não vem de Deus, então aquele negócio que não deve ser fechado, aquela amizade que não deve ir para frente, aquele namoro que não deve continuar. Percebem? Tem várias situações na nossa vida que a gente precisa e muito de sabedoria. Mas não a nossa sabedoria, porque ela é enganosa, né? Nosso coração é enganoso. Às vezes a gente pensa que a gente está indo por um caminho que é certo e a gente começa até a botar palavras na boca de Deus. E no final a gente se dá muito mal. Por isso que Tiago fala: olha, você não tem sabedoria, está com dificuldade de discernir as coisas realmente do alto e as coisas que são terrenas do mundo, aquilo que é vontade de Deus, aquilo que é vontade do seu coração. Peça a Deus. Deus dá sabedoria às pessoas, principalmente aos filhos dele. Então, se você é um servo de Deus, se você é um filho de Deus, nascido de Jesus, você tem sabedoria? Tem que ter, não tem? Tá
que você está fazendo que você ainda não pediu sabedoria a Deus? Então, letra S, eu trago S de sabedoria. Devemos ter sabedoria em muitas situações da nossa vida. Acho que para tudo na vida a gente precisa de ter sabedoria, e uma sabedoria diferenciada, né? Uma sabedoria que vem do alto. Essa não tem erro. A gente estando em sintonia com a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, conhecendo aquilo que Deus tem para nós, levando uma vida de oração, buscando seguir tudo que está escrito aqui nesse livro, que é a nossa regra de fé e de conduta, e pedindo a Deus, sempre, em tudo, todas as escolhas. A vida é feita de escolhas, não é mesmo? Então a gente precisa de sabedoria para tudo, praticamente. Pedindo sempre a Deus, antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, antes de qualquer escolha, tudo que você for fazer, peça a Deus sabedoria, peça a Deus para te orientar. Assim você vai ter uma vida muito mais feliz, muito mais assertiva, muito mais prazerosa, muito mais livre de sabores, de infelicidades, de enroscos, de tantas coisas que quando a gente segue somente o nosso coração, a gente tem grandes chances de ter todas essas coisas ruins na nossa vida e também na nossa vida familiar. Então, sabedoria é uma palavra que a gente deve falar assim na nossa família, dentro da nossa casa, no nosso lar, para os nossos filhos, para o nosso marido, para a nossa esposa, mas principalmente buscar, né? Eu acho que buscar a sabedoria do alto é a questão aqui da nossa palavra sabedoria para a letra S. Vamos lá, caminhando para o fim. T. T, eu escolhi uma palavra também comprida, parece que vocês vão achar assim até um pouco estranha, porque ela não é muito falada assim, ela é conhecida por um outro termo. T, eu trago a palavra temperança. Ai, amiga, o que significa temperança? Então vamos lá. Definição de temperança: qualidade ou virtude, agora vocês vão entender, de quem é moderado, comedido, aquele que tem domínio próprio. Agora ficou mais claro, né? Temperança é isso, é ter domínio próprio, é ser comedido, é ser moderado. Tá, vamos exemplificar isso para ficar mais fácil ainda? Vamos. Sal demais é bom? Açúcar demais, em demasiado, é bom? Ser sério, sisudo, carrancudo até, o tempo todo. Pessoa sempre fechada, seríssima, é bom? Agora aquela pessoa também que vive rindo, fazendo piada de tudo, você não pode falar sério nenhum segundinho, porque tudo é piada, tudo é brincadeira. É bom? Trabalhar muito, olha que a gente já viu no que de qualidade de vida. Trabalhar muito, em demasia, aquela pessoa que não para nunca, não tira férias, não passeia, imagina lazer. Lazer não tem tempo para isso não, só trabalho. É bom? Mas também ficar sem fazer nada o tempo todo. A gente está procurando o que fazer, né, nesse momento aí de pandemia. E olha que se a gente procurar direitinho, a gente vai achar bastante coisa. Mas ainda assim, não é aquela produtividade que a gente gostaria, né? São coisas de casa, cansativa, que você faz hoje, amanhã parece que você não fez nada no dia anterior, e aí você faz tudo de novo. Então é muito cansativo, né? Porque é uma coisa que você não vê muito resultado, mas é importante fazer. Mas, assim, você também ficar sem fazer nada, com a perna para cima, isso é bom? Não, né? Então, temperança é exatamente isso, é você
ser comedido, é você ser ponderado, é você não ser nem de mais e nem de menos, né? Mas você ser aquela pessoa equilibrada, né? Eu acho que equilíbrio tem muito a ver com temperança. E aqui eu falo mais de perto para os crentes em Cristo, que temperança é um fruto do Espírito, é um fruto do Espírito de Deus. Então, todo aquele que é nascido de Cristo deve ser moderado, deve ter domínio próprio. Lá em Gálatas 5:23, a gente vê o seguinte: mansidão, temperança ou domínio próprio em algumas traduções, né? Contra essas coisas não há lei. Olha, nos versículos anteriores, está falando aqui sobre o fruto do Espírito. Quais são o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que é temperança. E aí diz, contra essas coisas não há lei. Então, olha, amor, benignidade, longanimidade. Sabe o que é longanimidade? É ser longânimo. Sabe aquela pessoa que não é pavio curto? Precisa de muita coisa, mas muito, um caminhão lotado de coisas para tirar aquela pessoa do sério. Bondade, fidelidade, mansidão, temperança, contra tudo isso não há lei, ou seja, você pode ser isso em demasia, manso em demasia, longânimo em demasia, temperante em demasia, sabe? Pode ser à vontade, porque não tem lei contra isso, sabe por quê? Porque só faz bem pra gente ter essas virtudes, ter esse fruto. Mas para desenvolver, para exercer esse fruto, você precisa nascer de Jesus Cristo, porque isso é um fruto do Espírito de Deus, e só tem o Espírito Santo dentro de si aquele que um dia entregou sua vida a Jesus. Então, você, membro da Igreja Batista Videira, precisa exercer e trazer aí para sua família essa palavra e essa virtude aí, temperança, esse fruto do Espírito. Você é temperante? Você tem mostrado temperança no dia a dia familiar? Tem sido aquela pessoa comedida, equilibrada, que tem domínio próprio? É um desafio, né? Pois é, eu trago esse desafio aí para as famílias cristãs, ter de temperança. Bom, agora vamos para a letra U. Nós estamos vivendo um momento assim bastante complicado, bem difícil, um momento de isolamento social, pandemia, um vírus, algo minúsculo que você não consegue ver, né, a olho nu, você precisa de um microscópio, e isso tudo nos faz lembrar que a nossa vida ela é um sopro. Hoje nós estamos, daqui a pouco talvez não, amanhã ninguém sabe. A gente pensa que tem o controle das coisas, mas a gente não tem o controle de absolutamente nada. Então, para a letra U, eu trago a palavra urgência. Eu acho que esse momento é um momento bem propício para a gente ter em mente essa palavra, U de urgência. A família ela precisa ter urgência em dialogar, urgência em amar,
urgência em cuidar, urgência em perdoar, urgência em usar o seu tempo de forma adequada, sábia, não desperdiçando tempo com coisas que não têm valor algum, que não trazem crescimento pessoal algum. Mas principalmente a família cristã, ela precisa ter em mente a urgência em falar de Jesus, em falar sobre o plano da salvação, para aquelas pessoas que ainda não ouviram falar, que ainda não conhecem, que ainda não entenderam de forma correta sobre esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para salvar a vida dela, minha, de todos nós. Então, urgência, principalmente para a família cristã, em falar do amor de Deus, porque o tempo ele urge, né? O tempo ele está meio que pedindo isso, que nós sejamos urgentes, apressados em anunciar o Evangelho, as boas novas de Cristo. Também urgência para a família cristã em dedicar os seus dons e talentos ao serviço do Senhor. Se na letra P eu escolhi perdão, eu não escolhi procrastinação. Procrastinação não faz parte do nosso vocabulário, do nosso P aqui do abecedário da família, não é procrastinação, é perdão. Porque procrastinação é completamente o inverso da urgência, né? Urgência significa que a gente não deve procrastinar, ou seja, deixar para amanhã aquilo que a gente precisa fazer hoje. Até porque o amanhã é muito incerto e a gente tem vivido num tempo que tem nos mostrado isso muito claramente. Quando você e eu poderíamos imaginar estar na situação atual? Trancados em casa por conta de um vírus, tendo que usar máscara, não podendo ir a nenhum lugar, exceto aqueles essenciais mesmo para a sobrevivência, que é mercado, farmácia, açougue, enfim. Ainda assim, se você puder, né, tiver essa condição de pedir para que tragam à sua casa, ainda é melhor. Mas não podemos sair por aí como antes. Então, quando nós poderíamos imaginar que estaríamos vivendo numa situação como essa? Então, eu trago o U de urgência para que a gente pense nessa palavra com urgência e que a gente faça aquilo que realmente é essencial urgentemente. E o que é essencial para um cristão? É viver os ensinos de Cristo, é falar do amor de Cristo, é testemunhar desse amor e, principalmente, é apresentar o plano de salvação às pessoas. Você tem observado essa palavra, urgência, em sua vida? Fica aqui, então, o desafio para que nós possamos trazer para o nosso vocabulário familiar essa palavra, urgência. Urgência é aquilo que não pode esperar, é aquilo que precisa ser feito. O que dentro da sua família não pode esperar mais. Precisa mudar, precisa ser feito, precisa ser realizado, porque passou inclusive do tempo. Fica aí um exercício para você pensar. Agora eu trago a palavra da letrinha V. Olha, eu tô achando que hoje tá meio pesado, sabe? Sabedoria é algo que falta para muita gente. A gente precisa pedir a Deus realmente sabedoria. Temperança é algo também que tem faltado, as pessoas estão assim muito, no id, sabe?
instinto, aquela coisa bateu, levou, não tem temperança, não tem equilíbrio, sabe? Não tem autocontrole, domínio próprio, nada. Isso vai desde modo de lidar com as pessoas até a questão da alimentação. As pessoas que estão, principalmente nesse tempo aí, estão completamente descontroladas, comendo até o pé da cadeira. E aí, o de urgência, nossa, quando a gente olha para trás, a gente vê quanto tempo eu perdi com tanta coisa. A gente está revendo muita coisa na nossa vida nesse momento, né? Eu, pelo menos, estou revendo muitas coisas e olha, sou uma nova Aline e com certeza serei outra Aline amanhã e depois, porque aquela pessoa que fica sempre a mesma, tô fora, alguma coisa errada tem aí, né? Então, o de urgência, a gente tem visto quantas coisas a gente perdeu tempo, que não tinha valor algum, que não tinha prioridade, que não era essencial, que não era importante. E hoje a gente parece que quer, né, correr atrás do tempo perdido e fazer um monte de coisa, precisa mesmo, sabe? Aquilo que é urgente, que ficou para trás, ainda há tempo, vamos lá, vamos realizar as coisas que são realmente essenciais, então urgência. E agora eu trago a palavra valores. Valores. O que você acha dessa palavra? Pensa aí no mundo, pensa nas pessoas que você conhece. Valores. Quais são os seus valores morais? Vou mudar a pergunta para ficar um pouco mais claro, assim. O que são valores para você? Bom, eu trouxe aqui uma definição de valores. Valores significa o conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização que determinam a forma como estas se comportam e interagem com outros indivíduos e com o ambiente. Valores. A gente pensa que valores a escola tem que ensinar. A igreja vai ensinar para você os valores morais. Não, os valores eles têm que ser ensinados dentro de casa, no lar, que se aprende os valores. Quais seriam os valores morais que nós devemos ensinar para os nossos filhos, que nós devemos ter na nossa vida, exercer na nossa vida? Eu listei alguns aqui porque os valores são inúmeros. Honestidade. Vai pensando aí se você tem visto isso na sua casa, entre os membros da família, se você tem visto isso no seu entorno, né, nas relações aí com os vizinhos, se você tem visto isso no seu trabalho, se você tem visto isso na sociedade, no seu país, enfim, vai vendo aí. Honestidade é um valor. Respeito, humildade, a gente acabou de falar, ó, tolerância, responsabilidade, ética, solidariedade, empatia, senso de justiça e por aí vai. Esses valores que eu acabei de falar aqui, muitos outros, são valores inegociáveis. Nós devemos bater o pé firme, defendendo esses valores, tendo esses valores, exercendo esses valores na nossa vida e ensinando aos nossos filhos a importância de se ter esses valores, que são inegociáveis, sobretudo porque são valores que constam na palavra de Deus. É aquilo que Deus espera de nós. Então, se Deus espera de nós
essas virtudes, essas qualidades, esses valores, essas atitudes, porque na verdade você acaba exercendo isso, então a gente precisa ter. Lá em Romanos 12, 2, nós lemos um versículo que fala assim, ó: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, esse versículo ele é muito interessante porque ele fala para a gente não se conformar com o mundo. E a gente olhando para o mundo, para a nossa sociedade, quais são os valores que a nossa sociedade tem aí demonstrado? Não são esses valores, pelo que a gente percebe. Pelo menos eu não percebo isso na minha sociedade, na sociedade na qual eu estou inserida, eu vivo. Eu vejo valores completamente opostos e distorcidos, valores que não condizem com aquilo que Deus espera de mim, e nem que esse versículo fala, olha, não se conforme com as coisas do mundo, mas transforme o mundo à medida que a sua mente é renovada. Então, se eu me alimento com a palavra de Deus e se eu renovo a minha mente com as coisas que vêm do alto, com as coisas espirituais, e não com literaturas vazias, que não me levam a nada, sabe? Eu dou um exemplo aqui muito claro, tipo esses livros de autoajuda, que são ridículos, me desculpa, mas, sabe, não te tiram do lugar, te colocam crenças vazias, bobas até, que se você for pensar bem, nada inteligentes. Mas a palavra de Deus, ela é uma palavra que ela tem a capacidade de transformar a sua vida, que tem a capacidade de te fazer uma pessoa muito melhor e de fazer escolhas muito interessantes, muito boas para a sua vida, para a sua existência, e que não ficam só aqui, mas, sabe, você leva para toda a sua família, para toda a sua descendência, você acaba espalhando coisas boas para as pessoas que convivem com você, enfim. A gente deve prestar muita atenção nesses valores que o mundo tem apresentado e que sorrateiramente vão entrando nas nossas casas e, como eu já falei, sorrateiramente vão entrando nas nossas casas, e quando a gente vê, está na nossa cabeça, e quando a gente vê, já tomou conta do nosso coração. Então a gente precisa prestar muita atenção naquilo que a gente assiste na televisão, naquilo que a gente assiste na própria internet, naquilo que a gente lê, ouve, porque tudo isso vai, sabe, entrando no nosso inconsciente, vai ficando ali, e de repente quando você vê, você começa a achar que tudo é muito relativo. Honestidade, é relativo, né? Mas domínio, ter domínio, isso é relativo. Ser manso, não tem muito relativo, né? Essa coisa é muito pesada, não tem que ser manso. Percebe? Por isso que eu falei que são valores inegociáveis, porque são valores que Deus espera de nós. E se Deus espera isso de nós, eu não tenho que negociar. A circunstância, ela não tem que ser A ou B para que eu tenha esse tipo de valor. Eu tenho que ter esses valores em todos os momentos da minha vida. Todos. Nem que eu seja prejudicada exercendo algum desses valores. Principalmente, vamos supor, honestidade. De repente você está lá no seu ambiente de trabalho e você é convidado a fazer uma coisa que não é muito legal. E aí você se recusa e você se dá mal. Se dá mal entre aspas, né, aos olhos humanos, porque mais importa você agradar a Deus do que aos homens, não é verdade? Eu só estou dando um exemplo aí que é muito corriqueiro, que muitas pessoas passam por isso e às vezes ficam saia justa. Gente, o cristão não tem saia justa não. O cristão, o que a gente falou lá no não? A gente leu aquele versículo, a palavra do crente é
sim, sim, não, não. Então, se eu tenho esses valores muito bem resolvidos dentro de mim, sabe, introjetados em mim, eu não tenho dúvidas quando eu tiver que exercer esses valores, né? Então, vamos atentar aí para ver de valores. Quais são os valores que você tem ensinado para os seus filhos? Quais são os valores que você tem ensinado e exercido? Ainda há tempo. Ainda há tempo de mudar, de rever aí o que está acontecendo de estranho aí com relação a essa palavra V de valores. E por último, a letra Z. A letra Z, eu trago Z de zelo. E lá em 1 Coríntios, nós temos um versículo, 1 Coríntios 12, versículo 31. 1 Coríntios 12, 31 fala assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Esse é o último versículo do capítulo 12 de 1 Coríntios, e esse capítulo todo fala sobre a unidade da igreja, a importância de cada um dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas eu queria trazer aqui o Z de zelo, na questão de que quem ama a Deus tem zelo. E aqui eu também estou falando mais de perto para a família cristã. Afinal de contas, somos um canal da Igreja Batista Videira, um canal de pessoas que fazem parte do corpo de Cristo e que, diante dessa pandemia, teve essa bênção dessa ferramenta aqui para a gente poder continuar estudando a palavra de Deus e se alimentando aí com as nossas aulas da escola bíblica, enfim, através das mensagens, e assim a gente vai se fortalecendo e crescendo no nosso conhecimento da palavra. Então eu trago Z de zelo porque quem ama a Deus tem zelo. Tem zelo pela sua vida espiritual, né? Ou seja, prioriza o reino de Deus, prioriza o seu relacionamento com Deus através da leitura da palavra diária, através da oração, através do louvor, da gratidão, do reconhecimento de tantas coisas boas que Deus tem feito na sua vida enquanto filho dele, né? Tem zelo no serviço a Deus, então presta o seu serviço a Deus. Não é porque está trancado em casa que não pode estar servindo a Deus. Eu estou servindo a Deus aqui de uma forma muito simples, muito humilde, através dessas lições aqui durante todo esse mês de maio. É uma forma de servir a Deus. Eu sirvo a Deus também através de aconselhamentos, pelo WhatsApp, de pessoas que eu conheço, que são queridas e que me procuram, sabem que eu sou psicóloga, então, assim, não exerço a profissão de psicóloga, mas eu posso servir ao meu Deus ajudando as pessoas, tendo uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, aconselhando, colocando essas pessoas para refletirem sobre a situação que elas me colocam e mostrando à luz da palavra o que seria bom, né? O que Deus fala sobre tal coisa. Então, há muitas formas da gente zelar pela nossa vida espiritual e servir a Deus, inclusive nesse momento de pandemia. E usando os dons e os talentos também que Deus nos dá, uma forma de zelar pela nossa vida espiritual, né? Então, quais são os dons que eu tenho? Dom é aquilo que Deus nos dá, talento é aquilo que é nato, né? Eu nasci com aquilo, eu tenho habilidade para aquilo e desenvolvi aquilo. Diferente, talento e dom. Mas o dom, aquilo que Deus te deu, como que você tem dedicado isso a Ele? É uma forma de zelar, né, pela vida espiritual
uma forma de zelar pela vida espiritual é você dedicar o seu dom a Deus, você exercer esse dom a serviço de Deus. Quem ama a Deus também tem zelo pela sua família. Nós vimos aqui que a família é um projeto de Deus, então se eu amo a Deus, eu zelo pela minha família. E como que eu zelo pela minha família? Cuidando dela, me dedicando a ela, sendo uma bênção para minha família, sendo, no caso, eu, mulher, aquela mulher sábia, que a própria palavra fala, que edifica a sua casa, ou seja, que coloca ela em pé, para cima, organizada, equilibrada, harmoniosa. Nós temos o poder de fazer isso, né? Com a graça de Deus, obviamente, de colocar a nossa casa no eixo. A gente tem essa coisa, nós somos as mulheres, meio que o termômetro da casa. Se a mulher está triste, parece que tudo fica triste. Se a mulher cai doente, parece que a família inteira está doente. Porém, se a mulher está feliz, está alegre, nossa, todo mundo está feliz, é uma festa, sai bolo, sai coisa gostosa do forno, a cozinha fica uma maravilha e todo mundo agradece, né? A gente, quem ama a Deus também tem zelo por si mesmo. A gente viu lá na qualidade de vida, né? Cuidar de si é uma forma da gente ter exercer a mordomia do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, cuidar de si é cuidar do nosso físico, a gente não deixar de ir a médico, não achar que Deus cura, sim, Deus cura, se Ele quiser, diretamente. Se Ele não quiser, Ele pode usar os médicos, pode usar a medicina, pode usar os remédios. Então, entrar nessa paranoia de achar que não, eu sou filha de Deus, Deus vai me curar, não preciso ir no médico. Não, nada disso. Então, sabe, procurar estar em dia com o médico, nas suas várias especialidades que você precisa, cuidar da alimentação, cuidar da qualidade de vida. Isso é uma forma de você zelar por si e assim demonstrando zelo por si, você está também demonstrando que você ama a Deus, porque quem ama a Deus zela também por si. E quem ama a Deus também zela pela sua profissão. Olha, a gente passa boa parte do nosso tempo no nosso trabalho, né? Uma boa parte dele. Então a gente precisa zelar pelo nosso emprego, pela nossa profissão, aquilo que você escolheu ser, que você seja o melhor profissional, que você faça sempre o melhor, que você se dedique cada vez mais e que você se aprimore sempre naquilo, dentro daquela sua área, né? Não fique sempre naquela mesmice, mas que você possa procurar crescer dentro da sua área e zelar por isso, zelar pelo lugar que você ocupa hoje. E que tem muitas pessoas hoje que infelizmente estão desempregadas, às vezes nem sempre por conta de não terem zelado pela sua profissão, mas pela situação mesmo do mundo, enfim. Mas mesmo assim, o que importa aqui é esse ensino, né, de que é importante você também zelar pela sua parte profissional, pela sua vida profissional, porque quem ama a Deus também zela pela sua vida profissional. Bom, então aqui a gente chega ao final das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, relembrando que mês de maio foi o mês da família, portanto as aulas foram temáticas, né, tema família, e eu escolhi então trazer o abecedário da família. Eu espero que com esse estudo bem simples, eu tenha atingido aí o coração de vocês e que vocês possam estar refletindo aí sobre essas palavras, que mais do que palavras, elas possam realmente ser ações desenvolvidas aí por cada família que estivermos assistindo, porque eu tenho certeza que se a gente estiver desenvolvendo todas essas palavras no nosso dia a dia, principalmente no âmbito familiar, nós estaremos fazendo aí já um benefício muito grande para a sociedade, porque a sociedade ela é composta de famílias e as famílias elas precisam estar fortalecidas e é dentro de casa que a gente aprende todas essas palavras aí que a gente montou o nosso
vocabulário com o nosso abecedário da família. Então, próximo domingo, mês de junho, teremos outras pessoas, outros estudos, e eu convido você a continuar aqui conosco. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative aí o sininho para que você possa ficar sempre atualizado com as coisas que estão sendo postadas, né, os vídeos, os louvores, enfim, que você fique aqui com a gente e que Deus abençoe infinitamente o seu lar. Eu espero que você tenha um domingo maravilhoso, de muita paz, de muita harmonia, de muita... sabe, aquela coisa, família, todo mundo junto, de muito mimo e de muito amor e respeito, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês e que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, e a gente se vê aí numa outra oportunidade.